Bom, eu acho que vocês assistiram a aula da professora Milena também, né? Que não é essa capinha, vamos lá. Que também é de química, e a gente pensou em um jeito que a gente conseguisse abordar o que mais cai no Enem para vocês. Então, a gente fez uma divisãozinha. Então, vocês devem ter visto eletroquímica, cinética, pH, pOH, forças intermoleculares, distribuição eletrônica e ligação química com a Milena. E daí, eu decidi que nós vamos trabalhar, então, distribuição eletrônica, tabela periódica e geometria molecular, que, querendo ou não, estão relacionados com os que a Milena trouxe. Eu não ia colocar tabela periódica, mas acho que é importante, tem algumas questões que caem e que as coisas acabam meio ligadas. E geometria molecular traz bastante de ligação química, então elas vão se complementar, acho que vai ser importante a gente revisar isso. Um pouquinho de termoquímica e, por último, funções orgânicas. E eu deixei um tempinho bem breve para a gente dar uma revisada geral em reações orgânicas, né? Mas eu escolhi algumas questões, então o que a gente vai fazer? Não sei se a Milena fez desse jeito, mas a gente vai ver uma questão. Eu vou deixar um tempo para vocês refletirem sobre essa questão, um tempinho curto, só para vocês tentarem pensar mesmo o que vocês fariam, o que vocês acham confuso. E aí a gente vai ver bem rapidinho a matéria para conseguir resolver essa questão. Daí, se vocês já tiverem dúvida, vocês podem me parar, que daí eu sempre saio aqui para dar uma olhadinha se vocês falaram alguma coisa. E aí vocês vão me contando, tipo, não entendi, se sobrar tempo no final, vocês podem escolher falar de alguma coisa, se vocês estiverem precisando, se estiverem sofrendo, porque, né, química nunca é uma matéria muito divertida de começar. Então, vamos lá. Não sei se vocês já fizeram alguma do tipo com a Mi, mas vamos ver, ó, dadas distribuições eletrônicas. Então, a gente tem aqui, ó, 5 distribuições eletrônicas, certo? E não é isso que eu quero. Aqui. 5 distribuições eletrônicas. E aí ele pergunta aqui que é incorreto afirmar. Vocês que estão nervosos, tomem cuidado com isso. Quando for incorreto, é incorreto. Não vai colocar lá a correta na hora de fazer a prova. Então, a gente tem a distribuição 1, refere-se ao metal alcalino do primeiro período. A distribuição 2 refere-se ao metal alcalino terroso do quarto período. A distribuição 3 refere-se a um gás nobre do quarto período. A distribuição 4 refere-se a um calcogênio do segundo período. E a distribuição 5 refere-se ao metal alcalino terroso do quinto período. Então, vou dar um tempo para vocês pensarem. Gente, deixa eu só fechar aqui a minha aba, porque senão vai ficar fazendo barulho e vai me irritar. Pronto. Então, vamos lá. Mini tempo para vocês pensarem aí. O que vocês acham? Acho que eu vou sempre marcar uns 2 minutinhos, porque o interessante não é que vocês já respondam, já consigam entender tudo, mas que vocês pelo menos deem uma pensadinha. Então, vamos lá. Esse eu vou continuar e as próximas questões eu marco 2 minutinhos. Então, o que a gente precisa lembrar de distribuição eletrônica? A gente precisa lembrar algumas coisas. Provavelmente, vocês não vão ter que fazer distribuição eletrônica na prova. É muito mais difícil isso acontecer, mas vocês precisam entender a distribuição eletrônica. Então, aqui ele não está falando para você fazer a distribuição eletrônica, já está aqui. Mas você tem que entender o que a distribuição eletrônica quer dizer, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é esse número, essa letra, né? Esse bagulho elevadinho aí que a gente não sabe. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber que esse primeiro número, ele corresponde ao nível de energia, que isso se eletrônica, que está relacionado ao período da tabela periódica, certo? Então, se ele está lá no 1, é a primeira camadinha. Se ele está lá no 2, é a segunda camada. No 3, a terceira camada, certo? Então, quando ele fala aqui, ó, está no primeiro período, no quarto período, é o período da tabela periódica. E quanto maior o período, maior o número de camadas. Então, a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada. É isso que a gente está vendo aqui, ó, nesse primeiro número, o nível de energia. Então, se o nível de energia que a gente está vendo é 1, ele está no primeiro período. Se aqui for 2, ele vai estar no segundo período.
e assim por diante. Aqui a gente tem o subnível de energia, né? Que a gente tem o S, o P, o D e o F, que aí vai mudar o orbital que ele vai estar. Então, isso é importante principalmente quando a gente for fazer a distribuição eletrônica. E também quantos elétrons tem nesse subnível. E aí é muito importante a gente lembrar. Por exemplo, lá no nível 2, a gente tem o S e tem o P. Se ele tem assim, ó, S2 e 2P6, a gente tem 6 mais 2, que é igual a 8. Ou seja, 8 elétrons lá na camada de valência. O que isso significa? Que ele é um gás nobre. Então, qual que é a relação que é muito, muito importante vocês fazerem aqui? Primeiro de tudo, saber que esse daqui é o nível de energia. Se é 1, é o primeiro período. Se é 2, é o segundo período. Se é 1, é a primeira camada. Se é 2, é a segunda camada. E também saber olhar para esse número de elétrons na camada de valência. Por quê? Porque a gente também vai saber se ele é um metal alcalino, se ele é um alcalino terroso, dependendo do número de elétrons que tem na camada de valência. Certo? Meu Deus, cheguei na hora, mas não lembro a distribuição eletrônica. Mas se você conseguir entender o que a distribuição eletrônica significa, já vai dar para resolver a questão, certo? Então, é a prioridade a gente pensar em entender o que significa essa distribuição eletrônica. Então, aqui, ó, a gente vai ver no próximo exercício um pouquinho mais de tabela periódica, porque essas relações com a tabela periódica são muito importantes. Mas, ó, vejam aqui, ó, os períodos, 1, 2, 3, 4. Então, se aparecer lá, 1, 2, 3, 4, tá referente ao período. E aí, a gente não pode esquecer também dos grupos. Se ele tem um elétron na camada de valência do grupo 1, 2 elétrons na camada de valência do grupo 2, 3 elétrons na camada de valência, ele é do grupo 13. 4 elétrons na camada de valência é do grupo 14, e assim vai. Pode chamar de grupo ou de família, gente. Claro que hoje em dia é mais comum chamar de grupo. Família é um nome mais antigo, mas se por acaso tiver na prova, é a mesma coisa, grupo e família, certo? Então, vamos voltar para a nossa questão, agora que a gente fez essa revisão rapidinha do que é a distribuição eletrônica. Então, primeiro de tudo, ó, vamos ver em relação ao primeiro. A distribuição 1 refere-se ao metal alcalino do primeiro período. Bom, se ele é do primeiro período, ele teria que terminar com 1 aqui. Ele já não terminou com 1. Então, ele não é do primeiro período. Ele é um metal alcalino? Ele é um metal alcalino, porque ó, a gente está vendo aqui, ó, S1. Ou seja, ele tem um elétron na camada de valência. Ok, ele é um metal alcalino. Mas a gente está vendo 3S1 e não um S1. Então, ele não está no primeiro período, ele está no terceiro período. Então, ó, por acaso, a A já não está certa. Vamos só ver as outras, que nosso objetivo aqui é revisar e entender. O próximo, o 2, metal alcalino terroso, ou seja, o grupo 2, do quarto período. Então, vamos lá, quarto período, verdade, ó, gente. Aqui, ó, o 4. Esse 4 vai mostrar que está no quarto período. Então, tá certo. E a gente tem o S2. S2, segundo grupo da tabela periódica lá, certo? Que é de metal alcalino terroso. Então, esse está certo. O 3 refere-se a um gás nobre do quarto período. Então, ó, o mais fácil de ver do quarto período, é verdade? Olha aqui o 4. Então, é realmente do quarto período. É um gás nobre? Então, vamos ver. Qual que é a última camada? A quarta. Na quarta, a gente tem, ó, S2 e P6. Então, a gente tem 8. Ou seja, é um gás nobre e está no quarto período. Então, tá certinho. O 4, um calcogênio do segundo período. Realmente está no segundo período, né? A gente está vendo aqui o 2zinho. E é um calcogênio. A gente tem 6 elétrons na camada de valência. E por último, metal alcalino terroso, de novo, do quinto período. Do quinto período, estamos vendo o número 5, então ele é do quinto período, tá bem facinho de ver, né? E ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2 elétrons na camada de valência, portanto, ele é um metal alcalino terroso. Deu para entender esse? Acho que esse daqui é bem fácil. O erro nesse daqui era muito fácil de pegar, gente. Por quê? Porque ele estava falando que estava no primeiro período esse daqui. Então, o que vocês não podem confundir? Não pode confundir quem que está dizendo que é o período e quem que está dizendo quantos elétrons tem ali. Certo? Então, vamos só ver mais uma vez. É esse primeiro número que está dizendo onde está o período e esse aqui é o número de elétrons que está nesse subnível. Certo? Então, relembrando isso, esse exercício era um exercício super fácil.
Deu sim, então tá bom. Tá bem fácil esse exercício, né? Oxe, voltou? Desculpa, gente. Vamos lá. Continuando, agora a gente tem um exercício que vai depender desse, que é o exercício de tabela periódica. Esse exercício eu achei tão bonitinho, gente. Podia cair um exercício desses para vocês, né? Olha que gracinha. Então vamos lá. Ele fala que aqui criou a tabela dos superpoderes. Então é como se a gente estivesse olhando para uma tabela periódica, só que não tem nada a ver com uma tabela periódica, né? A gente tem aqui a família, por exemplo, a equipe do X-Men, e o período, que é o poder que ele tem, poder de voar. E aí tem aqui quem faz parte desse período, quem faz parte dessa família. E aí a gente tem as questões aqui, ó. Relacionando a tabela dos superpoderes com a atual tabela periódica, é correto afirmar que super-heróis ou vilões foram dispostos nos períodos de acordo com seus poderes, assim como os elementos químicos foram organizados nos períodos conforme o número de elétrons na última camada. Nas famílias, segundo a equipe a que pertencem, assim como os elementos químicos foram organizados nas colunas conforme o número de camadas eletrônicas. Ou nos períodos de acordo com o mesmo tipo de poder, assim como os elementos químicos foram organizados nos períodos conforme o mesmo número de elétrons. E por último, nas famílias, segundo a equipe a qual pertenciam, assim como os elementos químicos foram organizados nas colunas conforme a semelhança entre suas propriedades. Vou dar um minutinho porque essa está mais fácil de pensar do que a outra. Vou até marcar aqui, ó. Gente, se tiver barulho, vocês me avisem que eu troco de lugar, porque eu tô no laboratório e às vezes liga as capelas e aí fica esse barulho estranho. Mas aí eu não sei se tiver barulho para vocês, vocês me avisem que eu vou para outro lugar. Bom, vamos lá, deu um minutinho. E aí a gente vai continuar, porque está super relacionado com o que a gente estava falando de distribuição eletrônica, né? E como que a gente entende a tabela periódica, que está completamente relacionada com a distribuição. Então, coisas que a gente precisa lembrar. Mais uma vez, a gente já comentou isso rapidinho, mas vamos comentar de novo. A gente tem na tabela periódica duas coisas importantes, os períodos e os grupos, certo? E a gente tem também como entender que essas coisas que querem dizer dentro da tabela periódica, né? A gente tem o elemento, mas e aí? Tem outros números, nananã. Então, primeiro de tudo, ó, o número que está em cima ele é o grupo, certo? Aqui no cantinho a gente tem o número atômico e aqui embaixo a gente tem a massa atômica. E a gente tem o símbolo e o nome do elemento que a gente está vendo. E nessa tabela específica, ele também adiciona o estado físico, né? E aqui tem também ó, a corzinha, que pode ser metal, não metal ou gás nobre. Então, em geral, a tabela periódica vai dar todas essas informações para a gente. A gente tem os elementos de transição, que em geral é mais difícil ter questão nesse sentido de tabela periódica e distribuição eletrônica em relação aos elementos de transição, porque eles são um pouquinho diferentes. E a gente tem os elementos representativos, que são esses daqui, né? O do grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, certo? O que a gente lembra disso? Então, a gente tem esses grupos e os elementos eles foram colocados no grupo porque eles se encaixam naquele grupo de alguma maneira. Então, eles têm uma distribuição eletrônica similar, muitas vezes eles têm propriedades similares. O hidrogênio, por exemplo, ele é bastante diferente desses outros elementos, mas aí ele entra nessas exceções, né? Mas, no geral, os grupos, eles são, por exemplo, os metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles reagem muito rápido, muito forte com a água, nananã, formam sais. Então, eles têm propriedades similares.
E os períodos, eles são divididos assim porque vai aumentando as camadas de valência. Então, aqui tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Certo? Então, aqui, ó, elementos do mesmo grupo possuem propriedades similares e o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, ó, esse termina com 1 elétron na camada de valência, 1, esse com 2, esse com 3, esse com 4, por aí vai. Daí, eu separei só aqui alguns elementos para a gente dar uma olhadinha e vocês entenderem melhor. Então, eu peguei, ó, 2 elementos do segundo período, mas de grupos diferentes, ó, lá do grupo 1 e lá do grupo 17, e 2 elementos do quarto período, lá do grupo 1 e do grupo 17 de novo, mas agora de outro período. Eu coloquei a distribuição eletrônica deles aqui, certo? Então, por exemplo, o lítio e o potássio, eles são do mesmo grupo, certo? Eles são lá do grupo 1. O que a gente observa? Eles têm um elétron na camada de valência, certo? Mas eles são de períodos diferentes. Então, a gente vê, ó, que o período está aqui, ó, no segundo período e o quarto período. E a mesma coisa para o flúor e para o bromo. Qual que é a diferença? Esse tem 7 elétrons na camada de valência, né? Então, 2s2, 2p5. E esse também tem 7 elétrons na camada de valência, 4s2, 4p5. Qual que é a diferença? Eles estão em períodos diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, o bromo e o potássio, eles estão no mesmo período. Ou seja, ele tem o mesmo número de camadas de valência. A mesma coisa do lítio e do flúor, eles estão no mesmo período. Então, eles têm 2 camadas de valência, certo? Ou 2 camadas, né? Então, eles têm o mesmo número de camada e os do mesmo grupo, eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, sabendo disso, que é agora uma revisão bem rápida da tabela periódica, vamos descobrir aqui dessa tabela dos superpoderes. Então, primeiro de tudo, o que ele fala? Que os vilões, ou os heróis, foram dispostos nos períodos de acordo com seus superpoderes. Assim como os elementos químicos foram organizados nos períodos conforme o número de elétrons na última camada. Não. O que o período diz pra gente? O período diz pra gente quantas camadas tem, certo? E não quantos elétrons tem na última camada. Como que a gente sabe quantos elétrons tem na última camada? Pelo grupo, certo? Então, não é nos períodos, é no grupo. Por isso, essa daqui não pode estar certa. Na B, nas famílias, a equipe que pertencem, assim como os elementos químicos foram organizados nas colunas, conforme o número de suas camadas eletrônicas. Também não, gente. Coluna é de assim, né? Ó, coluna. E aí, conforme o número de camadas eletrônicas, é o período. E o período é na horizontal, não é na vertical, certo? Então, também não faz sentido. A C, nos períodos, de acordo com o mesmo tipo de poder. Assim como os elementos químicos foram organizados nos períodos conforme o mesmo número de elétrons. Então, ó, nos períodos a gente tem exatamente o mesmo número de elétrons? Não temos, né? Porque vai depender, né? Em qual família que ele está. E aí aqui o último ele diz, nas famílias ou grupo, por isso que eu falei, vocês podem encontrar como família ainda, né? Porque aqui também fala família, eles podem chamar na tabela periódica como família também. E ele fala organizado como? Conforme a semelhança entre as suas propriedades. Agora sim, por quê? Lembra que sempre que eles estão dentro daquele grupo ou daquela família, eles são similares em alguma coisa, certo? As propriedades desses elementos vão ser similares. Ficou fácil esse também, né? Então, são alguns exemplos de... Então, os dois, na verdade, se vocês forem pensar, eles... Vocês não precisariam nem fazer a distribuição e conseguiriam entender e relacionar com a tabela periódica, porque no primeiro vocês também tinham que pensar na tabela periódica. Acho que esse também ficou tranquilo, né? Não, quero descartar. Letra D, deu sim. Então tá. Ah, vocês já tinham acertado que era a letra D, muito fácil. Vou deixar só 1 minuto mesmo, porque vocês estão muito rápidos. Bom, então acho que é isso, né? De distribuição, a gente tem só 30 minutos. Gente, tem muita coisa, né? Eu imagino vocês, eu ia estar chorando, eu não sinto saudade dessa época. Não, mas fiquem tranquilos. Vocês estão estudando bastante, vai dar tudo certo.
mas eu sei que é bastante coisa, são muitos conceitos de muitas disciplinas diferentes, né? Então vamos lá, distribuição eletrônica, tabela periódica tá ok. Agora a gente vai rapidinho para geometria molecular. Tem que lembrar um pouquinho, então se vocês viram a aula da Mi, vocês vão lembrar um pouquinho de ligação, porque precisa ter esse conceito para saber de geometria molecular. Essa é do Enem de 2019, inclusive. Então vamos lá. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962 foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência, e o hexafluoreto platina, e desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos está o tetrafluoreto de xenônio, no qual há 4 átomos do halogênio flúor, na camada de valência, que se ligam covalentemente ao átomo do gás nobre. Então ele fala, sabendo aí disso, então o que você está sabendo? Você sabe que são 4, né? 4 átomos de flúor para um átomo de xenônio, e ele vai se ligar a esses 4, né? E aí você tem que pensar, qual será que é a geometria desse composto? Certo? Então a gente tem a opção de uma tetraédrica, de uma quadrada, forma tem cunha, octaédrica e pirâmide de base quadrada. Não muito fácil, né? Esse já eu acho que já é um pouco mais difícil. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem de novo. A ou B? A. Vamos ver. Bom, deu um minutinho agora. A ou B? Esse exercício, por acaso, é um pouquinho mais difícil mesmo, gente. É uma geometria mais incomum, até porque é realmente mais incomum, porque se vocês forem ver a questão, já está falando de uma ligação com gás nobre, né? Então, um pouquinho diferente, um pouquinho atípica essa questão. Então, vamos lá, só para vocês se lembrarem rapidamente, né? Algumas das geometrias moleculares possíveis. Então, a gente tem um modelo linear, né? Então, o que a gente precisa? Ter 2 elementos, com certeza 2 elementos vai ser linear, não tem como, né? Quer dizer, no geral não tem como, então, no geral, toda molécula biatômica é linear, mas a gente pode ter também modelos lineares para moléculas que têm mais de 2 átomos, né? Como, por exemplo, essa daqui. Então, nesse caso aqui, a gente também tem uma molécula linear. Por exemplo, vamos sair desse daqui que é linear e vamos aqui para esse que é angular. Qual que é a diferença? O número de elementos é igual, como vocês estão vendo. Ele tem aí, um enxofre, 2 oxigênios, e o outro é um carbono, 2 oxigênios. Só mudou o elemento do meio. Por que já não é linear? Porque a gente tem esse par de elétrons aqui em cima, tá vendo? Esse par de elétrons, ele é do malzão, assim, ele é tipo uma nuvem de chuva, assim, e ele vai fazer com que os outros elementos, eles queiram se afastar, eles vão se repelir, porque esses elétrons, eles são bastante negativos, né? E esse oxigênio também tem elétrons negativos em volta dele. Então, ele vai acabar se repelindo.
Então, tomem cuidado, não é porque tem 3 ou 2, sei lá, tem 2 elementos é linear, tem 3 é linear também? Não, depende. Então, tomem cuidado principalmente com esse parzinho de elétrons, certo? Porque, em geral, ele já é suficiente para mudar a geometria molecular. Quando a gente tem aqui, por exemplo, um terceiro elemento, daí a gente já não vai ter uma geometria angular, a gente vai ter uma trigonal plana, porque aí a gente tem como se fosse um triangulinho. Aqui é como se fosse um triangulinho também, só que a gente não tem um terceiro elemento, a gente só tem um par de elétrons que está fazendo esses outros elementos formarem esse ângulo porque eles estão sendo repelidos, certo? Se a gente tem 4 pares, aí a gente vai ter outras opções, né? Se a gente tem 4 pares, a gente pode ter um tetraedro. Então, por acaso, nesse daqui a gente não tem. Mas como a gente vai ver na questão, vocês vão entender depois. Mas ele pode ser um tetraedro, né? Então, aqui, ó, 4 elementos. Mas, o mesmo caso lá do linear, angular e triangular, né? Trigonal plana. Aqui a gente tem 4 elementos. Aqui não. Aqui a gente tem 4 pares. Porém, esses 4 pares, 3 são elementos. Se 3 são elementos, então a gente chama de piramidal. Tá vendo? Ele forma um tetraedro igual, mas ele não tem um elementozinho aqui. Por isso a gente já não chama igual, a gente vai chamar de piramidal. E aí o que eu falei para tomar cuidado? Tem 2, ele com certeza vai ser linear. Né? Ou tem 3, né? Tem 3, ele com certeza vai ser linear, por exemplo. Nesse caso, não. Por quê? Porque o oxigênio ele tem 2 pares de elétrons sobrando. Então, apesar de ele formar um tetraedro, como a gente está vendo aqui, o que a gente vai ver? Formação de um ângulo. E aí a gente vai ter uma geometria angular, então com os 2 parezinhos de elétrons aqui em cima. Então, tomem cuidado, porque o par de elétron ele vai sempre afastar esses outros elementos que estão próximos, porque eles não vão querer ficar perto do par de elétron. O par de elétron ele está ocupando um espaço também. Então, tomem bastante cuidado com isso, certo? Quando por exemplo, a trigonal plana, a tetraédrica, eu acho que é mais fácil de enxergar. Legal. Daí vocês falaram que podia ser A ou a B. Eu concordo, sim. Se eu fosse chutar, eu pensaria, talvez seja a tetraédrica, né? Porque tem 4, tem xenônio, mas está ligado mais 4 de flúor. Enfim, o que acontece? Esse exercício eu até trouxe para a gente poder ver algumas coisas a mais, porque pode ser que tem exercícios nesse estilo que são um pouquinho mais diferentes, não estamos falando de uma geometria mais comum, tipo linear e angular, e eu queria mostrar para vocês entenderem aí o que acontece. Primeiro de tudo, o xenônio ele tem 8 elétrons na camada de valência. Você já pensa, gente, mas como assim? Por que ele está ligando, né? Por que as pessoas foram ligar o gás nobre com outra coisa? Poxa, gente, né? Só para complicar a vida. E o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então, aqui, essa ligação ela é um pouco mais complexa, certo? Então, o que acontece, na verdade, é que, pensa, ele formou até pensando, por exemplo, na tetraédrica, até que faria sentido. Só que, nesse caso, é uma geometria especial para esse composto. Então, quando a gente vê o melhor jeito mais fácil de fazer, seria pensando na hibridização. Como que a gente pensaria na hibridização? Aqui, por exemplo, a gente tem a camada de valência, né, do xenônio. Então, na verdade, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 elétrons na camada de valência. E aí a gente vai ligar com mais um de cada flúor. Então, aqui a gente tem essa hibridização. Quando a gente coloca aqui um de cada flúor, a gente observa os vértices de um quadrado. E por isso essa geometria é quadrada. Essa geometria, gente, ela é muito uma exceção. E, pessoal, para vocês saberem, porque eu sei que é um exercício um pouquinho mais complicado de enxergar, talvez na hora, com pouco tempo, não dei tempo de pensar tudo isso. Porém, essa geometria ela é uma geometria muito especial. Ela não acontece com todos. Em geral, ela acontece quando a gente está fazendo mais ligações, entre aspas, do que a gente conseguiria pela regra do octeto. Então, é formada uma geometria quadrada,
tá vendo? O xenônio fica aqui no meio e os flúors ficam em volta dele, formando literalmente um quadrado. Mas é uma geometria que acontece principalmente quando a gente está fazendo mais ligações e com alguns elementos em específico. Acharam difícil essa? Então não é a A, mas eu concordo com vocês. Se eu fosse chutar, eu pensaria a também. Porque é o que faz mais sentido, né? Você tem 4 ali e um no meio, não sei. Eu pensaria que é o que faz mais sentido. Mas eu quis trazer para vocês porque é uma questão do Enem e, ao mesmo tempo, é uma questão que foge um pouco do que a gente está acostumado a ver. Mas quero que vocês lembrem que, assim, essa geometria existe, está um pouquinho fora do que a gente costuma estudar mais e ter mais na cabeça, mas ela também aparece principalmente em moléculas que estão fazendo mais do que 8 ligações, é o mais comum. Tá bom? Por isso que eu quis trazer para vocês, porque assim a gente deu uma olhada em todas as geometrias, para vocês darem uma revisada, e também nessa aí meio diferentona. Legal. Sofreram, né? Sofreram. Essa geometria acontece... Então, não acontece... Ela acontece com gás nobre, mas ela acontece com elementos como, por exemplo, a platina. Mas a platina ligada, por exemplo, com amônia. Platina ligada com 4 amônias, isso acontece. Não entendeu a questão. Eu vou voltar, mas espera que eu estou vendo o que vocês estão falando. Isso, Kailane, eu também não sei se eu teria esse raciocínio, por isso que eu quis trazer para vocês. Ela é mais incomum, né? Até porque, em geral, vocês não tendem a ver tanto assim essa geometria diferente. Mas, bom, você entendeu o que a gente precisava, né? A gente precisava descobrir a geometria. E aqui é que esse é um jeito um pouco mais complexo, por isso que eu não vou entrar muito a fundo nessa hibridização, até porque eu não sei, não fui eu que peguei isso com vocês, eu não sei até quanto vocês viram, e a gente tem bastante coisa para ver. Mas, basicamente, ó, ele faz as distribuições lá no S e no P. E aí, como que a gente faz para ligar? A gente vai adicionando os outros elétronzinhos. É isso que ele está fazendo. Ele está adicionando aqui os elétrons, né, dos 4 flúors. E quando ele adiciona esses elétrons dos 4 flúors, para formar esse composto que é o xenônio mais os 4 flúors, a gente vê que, ó, ficam os 4 aqui separadinhos. Porque isso aqui a gente preenche assim, ó, sempre assim. E depois a gente volta preenchendo todos. Então, preenche 1, 2, 3, 4. Só depois que acabou aqui, a gente pode voltar 5, 6, 7, 8, por exemplo. Então, isso entra em teoria de hibridização. E, a partir disso, ele consegue chegar que a geometria é quadrada. Não é tão simples quanto os outros. Isso, a alternativa certa é o C quadrada. Se sobrar tempo no final, eu explico com mais calma, mas é que eu queria trazer para vocês tentarem entender que existem essas geometrias, que são as que a gente mais vê, e que eu espero que elas caiam, mas que existe também uma questão do Enem, que cai essa coisa que é um pouquinho mais diferente. Mas lembrem que, então, essa geometria quadrada, ela acontece mais quando os elementos eles fazem mais de 8 ligações. Então, pode ser, no caso, gás nobre, mas alguém perguntou se só gás nobre? Não. Existem alguns elementos, como, por exemplo, platina, que tende a formar essa geometria quadrada, e alguns outros metais lá da transição, sabe? Aqueles que ficam ali no meio da tabela periódica. Então, principalmente alguns metais que ficam por aqui. Às vezes acontece a formação de geometria quadrada. Se a gente tiver tempo, depois eu posso tentar voltar e explicar com mais calminha a hibridização, mas que eu acho que talvez não ajude muito nessa altura, né, gente? Eu acho que eu queria trazer mais para a gente relembrar geometria, para vocês verem que existem exceções e mais ou menos quando essas exceções acontecem. Certo? Outro tema, é porque, gente, são vários temas, eu quis passar, a gente quis, né, eu e a Mia, a gente combinou alguns e a gente queria passar para vocês terem uma ideia de tudo. Bom, vamos lá. Então, vamos para a termoquímica, que eu coloquei 2 questões para vocês. Então, a primeira. Uma reação entre 2 líquidos A e B produz 2 compostos gasosos C e D. Então, o que eu faria se eu estivesse fazendo a prova? Já pensaria nesses gasosos. Ele está dando uma dica importantíssima aqui.
de acordo com a estequiometria. Se conduzida a pressão e temperatura constantes, eu também pensaria nisso, pode-se afirmar que a reação será sempre espontânea se for endotérmica. A reação será sempre espontânea se for exotérmica. A reação será sempre espontânea, independentemente se ela for exotérmica ou endotérmica. Não há como prever a espontaneidade da reação, mesmo que informações adicionais sobre o calor de reação estejam disponíveis. Então, ó, vou dar 30 segundinhos para pensar nessa, que a gente tem bastante coisa para ver ainda. Pronto, gente, 30 segundinhos. Deu para dar uma pensada? Vou supor que deu para dar uma pensada. Então, vamos lá. Rapidinho lembrar que raiz que a termoquímica fala. Então, na termoquímica, a gente vê duas coisas muito importantes, né? Nesse caso aqui, ó, que eu peguei esse mapa mental, ele fala bastante de ΔH, né? Então, a gente está falando de entalpia. Se ele está absorvendo calor ou se ele está liberando calor, certo? Então, a gente tem que lembrar que endotérmico ele absorve calor, exotérmico ele libera calor. Outra coisa que, ó, eu não coloquei aqui, que é muito importante, mas que a gente vai ver na resolução da questão, é que, além da entalpia, a gente tem outra coisa importante, né? A entalpia é o ΔH, mas a gente tem outra coisa importante, que é a entropia, que é o ΔS. Quando a gente fala de gases, a gente está falando de entropia, porque a entropia, de um jeito mais simples de a gente pensar, é quão organizado ou desorganizado está o nosso sistema. Quanto mais desorganizado, né, maior a entropia. E isso pode ser positivo para a gente ter a formação do nosso reagente, do nosso produto a partir dos nossos reagentes, né? Então, a gente tem aqui o ΔH, né, que a gente sabe se ele absorveu ou se ele liberou calor, né? Aqui está um exemplo. Se ele é exotérmico ou se ele é endotérmico, se a gente precisou dar energia para ele ou se a gente recebeu energia, né? Se ele liberou energia na forma de calor. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui essa resolução assim, que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Então, primeiro de tudo, o que eu falei para vocês? Que a gente tinha aquele negócio falando dos gases, né? Por quê? Que diferença faz? Quando a gente passa do estado líquido para um estado gasoso, a gente tem essa diferença de entropia. Então, sempre que a gente está falando que está gerando um gás, a gente vai ter o aumento da entropia. O aumento da entropia ela vai favorecer essa reação acontecer, certo? Espontâneo ou não? Na verdade, quem fala que se é espontâneo ou não é principalmente o ΔG, que é a energia livre de Gibbs. O que está escrito aqui? Ó? A reação será espontânea se a variação da energia livre de Gibbs for menor do que zero. Então, se for menor do que zero, acontece. Se for maior do que zero, ela não acontece. Não espontaneamente. Mas nesse caso, qual que é o problema? A gente não tem essa informação do ΔG. Se tivesse lá, ΔG é menos 50, ui, espontânea, é mais 50, não espontânea. Seria isso que vocês iam responder. Mas a gente não tem o ΔG. Por esse motivo, o que a gente sabe? É um gás, ou seja, a entropia é maior do que zero, o que é bom, ou seja, aumentou a desordem, vai acontecer essa reação. Ele vai querer virar um gás. Sempre vai ser assim, gente. Sempre que vocês tiverem informação do gás, a reação vai querer acontecer. E aí a gente tem outra informação agora. A gente precisa saber do ΔH, né? Para acontecer, para essa reação ser espontânea, a gente vai precisar que essa reação que ou ela libere calor ou ela consuma calor. Vamos dar uma olhada aqui.
a gente tem as duas equações falando do ΔG, né? Que é a energia livre de Gibbs. Que agora a gente já descobriu que se a gente tivesse, ia ser muito mais fácil a questão. Se a reação for endotérmica, ou seja, se ela precisar de calor, o ΔG vai depender dessa temperatura. Pode ser que seja espontânea, pode ser que não, dependendo de que temperatura estiver acontecendo. Nesse caso, ele falava que a gente está, né, numa pressão e temperatura constantes. Ele não especifica. Essa pressão e temperatura não mudam. Porém, se a reação for exotérmica, ou seja, se ela liberar calor, não importa a temperatura. Se ela liberar calor, essa reação vai ser espontânea de todo jeito. Certo? Então, isso é uma relação muito importante que vocês precisam ter gravado na mente. Então, vamos lá. Se a questão tivesse ΔG e o ΔG fosse menor do que zero, vocês falariam que é espontânea. Se a questão tivesse ΔG e o ΔG fosse maior do que zero, vocês falariam que a reação não é espontânea, né? Ela pode acontecer? Pode, mas não é espontânea. Nesse caso, não tem ΔG, o que a gente precisa olhar? Entropia. A gente tem aumento de entropia, o que é bom, vai favorecer a reação. Como que a gente sabe? Foi de líquido para gasoso, aumentou a desordem. Pensa lá no gás todo bagunçado, todo expansivo, feliz. E a gente sabe agora também que se a reação é exotérmica, não importa a temperatura. Certo? Então, são relações importantes para vocês saberem. E eu já deixei a resposta. Sempre será espontânea? Não. O que a gente viu? Que ela vai depender da temperatura. A letra C. A reação sempre será espontânea, independente de ser exotérmica ou endotérmica. Não é verdade. Se ela for endotérmica, pode ser que ela não seja espontânea. Certo? Então, não pode ser essa. A reação nunca será espontânea. Coitada da reação. Se a entropia tivesse ao contrário, por exemplo, um gás formando um líquido, daí sim, ela não seria espontânea nunca. Porém, nesse caso, a entropia está favorecendo, está formando gás, a reação está achando que vai ser legal. Então, a D também não faz sentido. E não tem como prever. Claro que tem como prever, né? A gente acabou de fazer isso. Então, a resposta é: a reação sempre será espontânea, se for exotérmica. Certo? Vou fazer a próxima. Conseguiram entender esse? A próxima também é de termo, daí se vocês tiverem dúvidas no final dos dois, eu olho. Ai, eu pus a resposta. Por que eu pus a resposta? Pus a resposta. Ah, vocês já viram a resposta, agora não tem graça. Acho que eu esqueci de adicionar a animação, gente, mas vamos lá. Vamos resolver que é o importante. A próxima. A água sofre transições de fase sem que ocorra variação de pressão externa. Então, o que isso significa? A gente consegue, lá na nossa casa, fazer a água líquida virar vapor, consegue fazer a água líquida virar gelo, e a gente não precisa nem colocar nem tirar a pressão, né? Porque você não tem isso na sua casa e você consegue ferver a água, consegue fazer gelo, etc. Tendo como base as transições de fase representadas de 1 a 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia. Então, aqui na etapa 2, ó, da água líquida para água a vapor, o que a gente faz, gente? A gente esquenta, né? Quando a gente esquenta, vai virar vapor de água. Então, ele quer saber que essa energia é igual a qual? Ela vai ser igual à energia inversa, certo? Então, a mesma energia que eu tenho que colocar para fazer a água virar vapor é a energia que essa água vapor tem que perder para virar água líquida. Por isso que a resposta certa é a letra E. Mas já vamos ver outras assim, só para a gente ver por que não pode ser. Liberada na etapa 4. Aqui, ele diz que a energia da etapa 2 é igual à energia que é liberada na etapa 4. Não faz sentido, né? Primeiro de tudo que aqui a gente vai absorver energia, porque a gente está indo bem gelado, vai ficar quente, né? Então não faz sentido. Fora que assim, para o gelo virar água líquida e para água líquida virar vapor são coisas diferentes, né? Não é o mesmo processo. Então não teria como ser. Absorvida na etapa 3. A absorvida na etapa 3 também não faz muito sentido, porque, bom, pensa, gelo para líquido não vai ter sentido, porque não é o mesmo processo. Então, a gente teria que focar principalmente no 1 e no 2. Então, a gente ficaria entre a D e a E. Absorvida na etapa 1. Só que o que acontece? Ela é um vapor, vai virar líquido, ela tem que perder energia.
Então, não pode ser absorver, tem que ser liberar, certo? Pensa sempre, o gelo, a gente tem que pôr energia, pôr calor para ele virar líquido, pôr calor para virar vapor. E o contrário, a gente tem que tirar o calor para ele virar água líquida e tirar o calor para ele virar gelo, certo? Então, aqui a gente libera, aqui a gente libera, aqui a gente absorve, aqui a gente absorve. Fácil? Essa é bem mais fácil do que a anterior, né? Sim. Tudo ok com termoquímica, são bastante conceitos também. Nessa primeira envolvia mais conceitos, né, de ΔH, ΔS e ΔG. E nessa segunda, uma relação mais simples, mas que ambas as coisas são termoquímica. Gente, tem pouco tempo, então eu vou continuar, gente. E aí, qualquer coisa, vocês veem a dúvida no final. Bom, vamos lá. A gente tem aqui 1 milhão de Blas, e aí a gente tem essa molécula bonita. Vamos direto para o que a gente quer saber da molécula bonita. Então, agora já mudando completamente, indo para funções orgânicas. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quais são as funções orgânicas que tem aqui nessa molécula. E ele quer saber mais uma coisa importante, que é quantos carbonos quirais tem. Lembra que carbono quiral é aquele que tem todos os ligantes diferentes. Lembra? Porque se a gente virar, ele pode ser espelhado, ele tem que ter todos os ligantes diferentes. Eu vou deixar 30 segundinhos para vocês conseguirem dar uma lidinha nesse. Bom, vamos lá. O importante aqui vai ser a gente dar uma olhada nessas funções. Então, para a gente lembrar, temos função álcool, OH, função éster, dupla OO, certo? Amina, então a gente tem aqui NH2. Amida, dupla O, NH2. Um éter, esse aqui, ó, esse oxigênio bem no meio desses dois carbonos. Um aldeído, ele tá lá no final, dupla OH. Uma cetona, um dupla O que não tá no final, tá lá no meio. Ácido carboxílico, dupla OH. Um aleto de acilo, então a gente tem um dupla O e um elemento, por exemplo, cloro, flúor, etc. Né, que são esses que só tem 7 elétrons na camada de valência. Um fenol, que é um benzeno ligado ao OH. E um aleto orgânico, então qualquer cadeia carbônica ligada ao cloro, flúor, bromo, etc. Então, vamos lá. Na nossa questão, o que a gente está enxergando? Então, primeiro de tudo, que funções nós estamos vendo? Nós estamos vendo essa função, então, carbono ligado ao OH, que é um álcool, e também a gente está vendo uma amina, um carbono ligado ao nitrogênio. Como que eu sei que não é amida? A amida tem que ter dupla O. Aqui não tem dupla O, então é amina, certo? A amina podia estar ligada a mais um carbono aqui, ela continuaria sendo uma amina, ok? Não esqueçam disso. Então, é o nitrogênio ligado com carbono. Se ele está ligado com um carbono, ele vai ter 2 hidrogênios. Se ele está ligado com 2 carbonos, ele vai ter 1. Se ele está ligado com 3 carbonos, não vai ter hidrogênio sobrando. Mas vai continuar sendo uma amina. Só é amidar se tiver dupla O. E ele tem 2 carbonos quirais. Como que a gente sabe? Esses aqui, ó, sempre lembra, não vai ter carbono quiral quando a gente estiver falando de benzeno, ó, porque tem muitas coisas iguais, dupla ligação, não vai acontecer. Então, eles só poderiam estar por aqui. Eles precisam estar ligados a grupos diferentes. Então, ó, esse carbono está ligado com isso tudo, que é diferente disso tudo e que é diferente desses dois. A mesma coisa para esse carbono, ele está ligado, ó, com isso daqui, né, que é essa partezinha da amina, ligado com esse CH3, ligado com esse hidrogênio, ligado, ó, com essa parte. Então, nenhum dos ligantes são iguais. Por isso que são 2 carbonos quirais, certo? Ou assimétricos. Então, o que precisamos lembrar dessa questão? As funções, não esquecer. Então, essas funções estavam bem fáceis. E também, quem são carbonos quirais. E aí, eu já vejo se vocês tiverem dúvida rapidinho, porque a gente está em cima do tempo. Mas,
A gente ainda tem reações orgânicas, elas também caem, né? Um pouquinho menos. Então, eu coloquei alguns exemplos só para vocês verem. Depois eu mando os slides também, se vocês quiserem consultar, vocês podem. Mas a gente tem reação de adição, que o que eu aconselho para vocês é lembrar que a gente vai adicionar alguma coisa, certo? Então, se aqui a gente tinha só 2 hidrogênios, agora a gente vai ter 3, porque a gente está adicionando. Se aqui a gente tinha 2 hidrogênios, mas a gente está adicionando cloro, a gente vai ter mais um cloro em cada um. Então, lembra, adicionar, você vai ter que encaixar isso daí que a gente está colocando no outro. A gente tem reações de substituição. Então, os nomes, eles ajudam muito na hora que vocês forem fazer. Por quê? Porque a gente vai substituir uma coisa pela outra. Nesse caso, vamos substituir um hidrogênio por um cloro, um hidrogênio por um NO2, um hidrogênio por essa partezinha ó, do ácido sulfúrico, esse O3H, certo? Então, lembrem, reação de substituição sempre vai tirar uma coisa e colocar outra no lugar. Reação de eliminação é o contrário da adição. Então, ó, nesse daqui, ó, viu? Exatamente o contrário da adição. Agora ele está com 3 hidrogênios, a gente vai tirar esses 2, né? Então, vai tirar esses 3 hidrogênios e ele vai ficar só com 2 na molécula. Então, de eliminação, alguma coisa vai estar sendo tirada dessa molécula. E, por fim, de oxidação. O que isso significa? Que vai estar entrando oxigênio na nossa molécula, certo? Como a gente não tinha tanto tempo, então eu escolhi essas questões para vocês. Alguém disse que marcaria D? Ah, tá. Então vocês foram boas. Nossa, gente, vocês foram muito boas, marcando super rápido. Mas então é isso. Acho que a gente passou por praticamente tudo, né? Então, com a aula da Mi, com a minha aula, a gente passou por praticamente todas as matérias de química. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem mandar mensagem, também pode mandar, podem fazer o que quiser, porque a gente tinha pouquinho tempo. Mais alguma dúvida agora, gente? Que a gente tem um minutinho. Vão sobreviver. Espero que vocês façam uma boa prova, gente. Não fiquem nervosos. Levem comida. Levar comida é sempre bom. Pode comer, eu nem sei se pode comer agora que tem pandemia. Mas se puder comer, levem comida. Comida ajuda muito. E uma aguinha. Tá bom? Espero que vocês façam uma boa prova e que tenha ajudado um pouquinho vocês, apesar de ser bastante conteúdo. Certo? É isso. Beijinho.